Muito boa tarde a todos. Damos então continuidade ao ciclo de entrevistas dedicados aos candidatos às eleições do Vitória Sport Clube para o próximo triênio. 13 de junho é a data que marca estas eleições históricas no Vitória. Nunca antes, em 104 anos de história, o Vitória teve 4 listas candidatas ao sufrágio que vai escolher então o próximo presidente do Vitória Sport Clube. Ao longo desta conversa procuraremos então conhecer melhor as motivações da candidatura da lista B, encabeçada pelo Júlio Vieira de Castro, mas mais do que olharmos atentamente para aquilo que são as propostas desta lista, importa também conhecer o outro lado, o lado por trás do candidato. O homem, a pessoa que se candidata, que teve a coragem de se candidatar a umas eleições, e é importante também conhecermos esse mesmo lado, esse lado mais humano. E é isso que vamos tentar também nesta conversa, conhecer o Júlio Vieira de Castro. Eu diria que é um eterno conhecido já do universo vitoriano, não só porque já se candidatou uma vez também às eleições, mas também pela sua forma sempre apaixonada e aguerrida de ver o Vitória e a sua presença também no estádio. E presença essa, quero agradecer, Júlio, por estares aqui connosco no Grupo Inquieta para esta conversa, para estes minutos que, mais do que esclarecedores, serão para conhecermos também o homem por trás da candidatura. Obrigado por esta participação. Muito obrigado eu à Inquieta pelo convite. Acho que vamos ter aqui uns momentos de prazer. É isso mesmo. E é isso que importa. Júlio, vamos começar por uma pergunta sempre muito, muito peculiar e que nos transporta também para aquilo que é uma parte mais calma, mais soft desta mesma conversa. Quem é o Júlio Vieira de Castro antes do candidato às eleições do Vitória? Sou uma pessoa normal. Fiz o meu percurso académico, fui trabalhar. Desde os 4 anos que o meu pai me leva ao estádio do Vitória. Foi a primeira vez que entrei no estádio, tinha 4 anos. Na altura não se usava colocar os filhos a sócio, no meu caso da minha filha, mas não se usava colocar os filhos no momento em que nasciam. E portanto eu entrei a sócio de Vitória com 7 anos. Por 7, 8 anos. Eu sou sócio desde 82. Portanto tenho 44 anos de sócio. E a minha vida fez, por influência do meu pai, também se fez muito à volta daquilo que era o Vitória. Os fins de semana em casa e os fins de semana fora, a acompanhar o Vitória. Fosse no futebol sénior, fosse no futebol juvenil, fosse nas modalidades. E, portanto, o Vitória faz parte, o Vitória é uma parte integrante da minha vida. Portanto, conheci o país de les a les atrás do Vitória. Também conheci as ilhas através do Vitória. Também conheci algumas cidades no estrangeiro graças ao Vitória e, portanto, digamos que o Vitória tem uma influência grande, uma grande influência na minha vida. Consegue-se explicar o que é este sentimento vitoriano? Isto não se explica. Há aquela frase feita de que isto não se explica, isto sente-se, não é? E quando é desde pequenos, ou quando nos é incutido, quando esta herança nos vem desde pequenos, é difícil de explicar. Faz parte de nós. É como se fosse mais uma parte de nós. O Vitória é uma parte de nós. Júlio, lembras-te da primeira vez que entraste não no Dom Afonso Henriques, mas no Municipal de Guimarães, porque era assim que era chamado. Ainda te lembras da primeira vez, daquela que tu tens memória dessa mesma entrada, pela mão de quem? Como é que foi esse mesmo sentimento? Os momentos assim que recordo com maior nitidez, são aqueles momentos que recordo com maior nitidez, foi o jogo em casa com o Aston Villa. E foi depois o momento, na minha opinião, a época de ouro, no meu tempo, como é óbvio, é a época de ouro de 86 a 87, em que praticamente recordo todos os jogos em casa e recordo-me de estar em casa, ou de estarmos em casa, agarrados à rádio, a ouvir os relatos. É verdade. Na altura ainda era do tempo das rádios piratas e, portanto, ainda me recordo e figuras, referências da rádio em Guimarães, que na altura trabalhavam nessas rádios e faziam aqueles relatos em que... Épicos, relatos verdadeiramente épicos. E sofria-se. Recordo-me que uma das noites mais bonitas que tive foi quando o Vitória eliminou o Atlético de Madrid. Mas fizemos o jogo em Madrid,
Exatamente. E depois, no fim do jogo, eu e o meu irmão obrigámos o meu pai a ir para o Toural. Queremos ir para o Toural fechar. Queremos ir para o Toural fechar a passagem da eliminatória, não é? Exatamente. Sobre o Atlético de Madrid. É uma das primeiras noites que eu me lembro de grande alegria. Foi com o Atlético de Madrid. Ó, Júlio, o futebol hoje é completamente diferente e a partir da lei Bosman ainda piorou, salvo seja, este Certo. piorou entre aspas. Mas a verdade é que nós, nesse tempo que falas, nessa década de 80, mesmo a década de 90, nós conhecemos, desde o guarda-redes até ao avançado, todas as equipas do Vitória, porque os jogadores jogavam 5, 6, 7, 10 anos, todos juntos. Certo, é E, ou verdade. seja, e criava-se uma ligação quase que umbilical Olha. desses jogadores à cidade, desses jogadores aos associados, Que ainda aos hoje adeptos, mantém. aos vitorianos, Que que ainda hoje que ainda hoje mantém. mantém. Hoje é difícil criar-se Hoje é mais difícil. isso. Mas essa saudade desses tempos não pode ser replicada nos tempos de hoje, principalmente com, eu diria, com o grosso, pelo menos do plantel, manter um plantel durante vários anos ao serviço do mesmo clube. Esse seria sempre o ideal. E esse é o ideal. Mas não abundam, mesmo no futebol europeu, Não, é difícil. mesmo até em clubes de maior nomeada ou com uma história europeia diferente do Vitória, isso nem sempre acontece também. Temos agora o Bernardo Silva, que vai sair do City Ao fim de 7 anos. 9. Antes do Bernardo Silva tivemos aquele argentino Zabaleta, se não me engano, que também lá teve uma série de anos. Tivemos o Francisco Totti Na Roma. na Roma. Toda a vida. Quase o Raul no Real Madrid. O Xavi, o Iniesta, o Messi. São Mas poucos. no meio de milhões de jogadores, nós apontamos estes casos porque de facto são raros. São raros e são os mais Certo. mediáticos. Mas é pena porque nota-se em algumas figuras históricas de Vitória que quando regressam a Guimarães, ou quando vêm a Guimarães, que vêm com carinho, O sentimento é completamente diferente. são tratados com carinho, as pessoas gostam de os abordar na rua. É sempre eu acho que eles têm um sentimento diferente e fruto dessa época que estavas a falar, acho que eles próprios gostam de vir a Guimarães exatamente porque vão levar aqui um banho de carinho. É e, verdade. portanto, faz-lhes bem também. Sem dúvida, é verdade que o futebol hoje é diferente, mas é muito diferente. sabe bem também reviver Certo. estas memórias, esta nostalgia que nos transportou para sentimentos, porque hoje se dizemos que temos um sentimento puro, genuíno, diferente, difícil de explicar, é também graças a eles. É também graças a estes jogadores, a estas equipas. Completamente de acordo. Porque eu acho que se não fossem estas equipas, dificilmente conseguiríamos ter esta nostalgia que temos hoje. Certo, completamente de acordo. Não é? Foram esses anos, os anos 60, 70, 80, 90, até os 2000, Claro. que transportaram aquilo que eu chamo a magia do Vitória, Não, sem dúvida. até aos dias de hoje. Sim, sem dúvida. Grandes jogadores que tivemos aqui, é que ainda hoje frequentam a cidade, que ainda hoje alguns deles até têm destaque nas televisões nacionais. Sim. E que falam bem do Vitória, e que falam bem de Guimarães, e que falam bem das pessoas de Guimarães. Sem dúvida alguma. Júlio, não te vou perguntar quando é que te deu o clique para te candidatares, porque já tivestes noutras eleições, umas eleições super concorridas, umas eleições que com uma incerteza enormíssima, eu diria que num combate, entre aspas, durante um mês inteiro de campanha, nestas mesmas eleições a 2, justamente contra o Júlio Mendes. Mas depois, um ano mais tarde, acabaste por não te candidatar. Eu próprio, na altura, acabei por te dizer que acho que devias te candidatar, porque uma coisa é passar um mandato, outra coisa é passar um ano, e nós tivemos essa mesma conversa, salvo eu também aqui nos estúdios da Inquieta, mas passado alguns anos voltas a candidatar-te. O que é que te levou? O que é que te motivou? O que é que achaste que era diferente para que agora pudesses apresentar esta candidatura? Acho que o Vitória já atingiu aquilo que nos moveu a apresentar a candidatura. Isto independentemente se fossem 2, ou mais, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 candidatos, foi o facto de que nós entendemos que o Vitória atingiu o limite e que este modelo de gestão está completamente esgotado. E que o Vitória precisa de regressar um pouco àquilo que foi o tempo anterior, com rigor, com uma gestão financeira absolutamente criteriosa, que traga o crescimento sustentado,
que traga um crescimento sustentado ao Vitória, alavancar o Vitória de vez. Entendemos que o modelo está completamente ultrapassado, estamos em dívida, criamos dívida para pagar dívida, e entra dinheiro no Vitória através de fundos de empréstimos ou de empréstimos profundos, seja como cada um entender, e a dívida sobe. E sobem os juros, e pioram as condições, e o Vitória está cada vez pior. E entendemos que chegou um momento, porque, na minha opinião, ou é agora, ou começamos a correr outro tipo de riscos, que eu preferia não ter que assistir. Chegou a um ponto que é verdadeiramente insustentável o Vitória? Eu acho que sim. Não vou dramatizar porque não é para dramatizar. Tudo tem solução. Mas eu acho que a solução tem que começar já. A solução tem que começar agora. Mas sim, o Vitória está numa posição bastante frágil e há que começar a meter pés ao caminho, a começar a meter mãos à obra para dar a volta a isto, para dar a volta a esta situação. Já lá vamos a essa parte financeira também, porque é uma das partes mais importantes nesta altura do universo vitoriano e do Vitória e da sustentabilidade daquilo que é o presente e futuro também do clube. Mas não posso deixar de perguntar-te também, porque eu acho que é importante, porque há o líder, há o rosto por trás de uma campanha, mas há um conjunto de um núcleo duro de pessoas que acompanham, que acreditam no projeto, que vão atrás, neste caso, do Júlio. E, portanto, como é que foi construída esta lista B? E se todas estas pessoas que te acompanham, que disseram sim à primeira, que olham para o projeto com verdadeiros olhos de ver e que acreditam plenamente que é a melhor solução para este Vitória, porque sozinho não se faz nada. E, portanto, como é que construíste, como é que chegaste a construir toda esta equipa da lista B? Parti exatamente desta ideia base, de que é preciso alterar radicalmente o modelo de gestão, e depois foi uma questão de falar com as pessoas, foi uma questão de lhes expor qual era o objetivo da candidatura. Um dos objetivos da candidatura também passa exatamente por reverter aquilo que tu disseste, que é acabar com o sebastianismo no Vitória, com o presidencialismo no Vitória, que tudo é um projeto de um homem só e que um homem só resolve tudo. E, portanto, quis montar uma equipa dotada de competência, uma equipa dotada de sabedoria, uma equipa de vitorianos, uma equipa que conhece o Vitória, uma equipa que conhece o Vitória por dentro também. E portanto, não foi difícil fazer, não foi nada difícil. Tivemos um ou outro percalço, como é normal. Sim, isso é normal, faz parte. Mas correu bem. Posso-te afiançar que praticamente todas disseram sim à primeira. E a família? Em que parte fica desta história? A família, ou diria as famílias, porque são as famílias de todos aqueles que compõem a lista. Eu posso falar pela minha. É sempre um tema delicado, porque nós vamos dispensar tempo, eu diria que muito tempo à campanha e muito tempo ao Vitória. E a família acaba por ficar muitas vezes em segundo plano. O pior bem aí. O pior bem quando formos eleitos. O pior para a família. Sim, sim. O pior para a família vem quando formos eleitos, isso é verdade. Mas a família apoiou. Temos a nossa noção de família. O sonho de cada um, ou os sonhos de cada um, são os sonhos de todos. E, portanto, temos aquele espírito de entreajuda e vamos todos. E, portanto, a família apoiou também desde o primeiro momento. É evidente que a minha mãe fica sempre... ficou sempre assim um bocadinho de pé atrás, mas está tudo bem, está tudo resolvido. Muito bem, vamos partir então aqui para aquilo que é a parte mais importante nesta altura e que preocupa essencialmente a maioria, ou principalmente todos os vitorianos, que é a parte financeira. Obviamente que nós todos tivemos acesso àquilo que foi as contas do último exercício, que foi tornado público. Este último ainda não foi tornado público por parte da direção de Vitória, mas o último sim. Mas aquilo que eu quero perguntar é, as listas tiveram todas duas reuniões, uma em conjunto e outra mais privado, para esclarecer algumas perguntas próprias daquilo que vocês achassem pertinente esclarecer nessa altura, mas quando ouviste ou quando viste e escutaste os valores reais daquilo que é o passivo de Vitória, mas essencialmente
aquilo que é a conta corrente de Vitória. Porque uma coisa é o passivo, mas se o ativo for semelhante ou superior, eu diria que estaria equilibrado, mas há a parte financeira, a conta corrente, o valor que é necessário liquidar no imediato. Preocupou-te quando vistes todos os números? Preocupou, nós já nos candidatámos com essa preocupação. Já era a nossa ideia que os valores Semelhantes. iriam ser semelhantes àquilo. O valor que mais me surpreendeu foram os capitais próprios, negativos. Certo. Esse valor surpreendeu-me. Foi o valor que mais me surpreendeu. O resto estava dentro das nossas expectativas, estava dentro daquilo que nós esperávamos. Desculpem a expressão, mais milhão, Sim. menos milhão. Quando se fala era, em 80, se for mais um ou menos se um... fosse também. 79 o problema é o mesmo, Exatamente. se fosse 78 o problema é o mesmo. Exatamente. E quais são as soluções que entende serem as melhores para fazer face a estas situações? A solução passa primordialmente por aquilo que nós falámos, que é o rigor na gestão, a documentação e a justificação da gestão, tomar a gestão pelo lado racional e não pelo lado emotivo, e podemos dar vários exemplos daquilo que nós entendemos que não é uma gestão racional, mas uma gestão mais emotiva. E é por aí, antes de começarmos a prometer fundos, e antes de começarmos a prometer investidores, e antes de começarmos a prometer o que quer que seja, e algumas delas eu duvido da sua execuibilidade, há que garantir aos sócios de Vitória que, de facto, a gestão de Vitória tem que mudar, porque senão vamos continuar a trilhar o mesmo caminho, que é dívida para pagar dívida, e isso não é solução, já foi o caminho que nos trouxe até aqui. De que forma é que pode mudar, Júlio? Pode mudar porque o Vitória tem que gerir melhor os recursos que tem. Temos, por exemplo, que contratar melhor, temos que ser mais assertivos nas contratações que fazemos, não temos que andar a comprar jogadores de 1 milhão de euros, parece que agora é tabela no Vitória, contratar jogadores de 1 milhão de euros, que para lá de não jogarem, ainda retiram lugar, por exemplo, a jogadores da nossa formação, ou vamos contratar jogadores onde já temos jogadores, quer da formação, quer no plantel, para a mesma posição, ou andamos a gastar milhões em jogadores que depois só vão jogar quando um determinado jogador que já está na equipa A sai. Portanto, não foi uma aposta não foi uma aposta para o imediato, foi uma aposta para, entre aspas, para o suplente, para quando o titular fosse embora, entrar aquele. Sendo que os valores são elevados para quem quer contratar um jogador que não vai, desculpem a minha expressão, mas que não vai pegar destaca naquele momento. Certo. São valores muito elevados. E o Vitória não tem dinheiro para isto. O Vitória não tem recursos para isso. Aliás, tanto não tem que as contras demonstram que o Vitória não tem. Ou seja, é indesassociável estarmos a separar a questão financeira da parte esportiva. Tudo estará interligado. Tudo contratar interligado. Bem para vender melhor ainda. Certo. Para poder fazer face às contas. Certo. No entanto, temos contas correntes para pagar. E é preciso aqui uma gestão nós temos contas, imediata, não é? Sim, nós temos contas correntes, nós temos despesa para pagar, e temos despesa para pagar, mas eu também não lhe consigo dizer isso de uma forma tão aberta, e também não lhe consigo dizer isso de uma forma tão desabrida, como alguns o tenham feito, porque é verdade que o Vitória nos prestou esclarecimentos sobre as contas, mas a maior verdade de todas é que quando entrarmos e fizermos o nosso balanço, nós vamos estar completamente a par da situação, da verdadeira situação em que está o Vitória. Temos esta amostra, podemos falar com os sócios da amostra que tivemos e da amostra que temos, certo. Mas a verdadeira realidade será quando entrarmos. E eu tenho algum receio, confesso, de algumas surpresas ou de algumas pedras que vamos encontrar no caminho e que não foram ditas. Certo, relativamente à AV Sport também, o Vitória terá sempre que conversar e terá sempre, entre aspas, que olhar para a AV Sport como um parceiro importante. Até porque há os 17% que podem ou não ser vendáveis, mas o parasocial do Vitória, rubricado com a AV Sport, só poderá vender, por exemplo, essa parte das ações com consentimento da AV Sport. Portanto, certo. O Vitória terá sempre que conversar, negociar, esclarecer com a AV Sport. Já exatamente por isso é que ninguém ouve a lista B falar de 17%,
falar de fundos, falar de mundos e fundos. Temos uma proposta realista, temos uma proposta assente na gestão e na competência de gestão. Vamos falar com a AB Sports e depois falamos com a AB Sports. Logo se vê. Se me pergunta se temos o plano B, temos o plano B e temos o plano C. Obviamente que temos, mas o plano B e o plano C dependem da AB Sports. Ou dependem desse consentimento da AB Sports. Exatamente. E, portanto, parece-me que é prematuro estar a dar... A minha preocupação... Eu não quero, de todo, vender ilusões aos sócios de Vitória. Há uma realidade, há um facto. É obrigatório falar com a AB Sports. Não vamos criar agora aqui uma realidade alternativa de que eu tenho um fundo que tem 17%. Até porque já alguém começou a dizer que tinha um fundo de 17% e nos 2 últimos dias já entendeu que tem que falar com a AB Sports. Não sei se deve ter lido o Parasocial tardiamente, mas pelo menos agora já mudou um bocadinho o seu discurso e já diz que tem que falar com a AB Sports. Eu prefiro falar primeiro com a AB Sports, perceber o que a AB Sports quer, perceber como é que a AB Sports quer e depois, em função dessa conversa, os sócios serão obviamente conhecedores do teor dessa conversa e juntamente com os sócios partiremos ou para o plano A ou para o plano B, mas sempre com o conhecimento, e friso, com o conhecimento integral por parte dos sócios de todas as condições. Não tem que haver confidencialidade. Ok. Haver confidencialidade ou não ter mostrado aos sócios tudo o que se tinha que ter mostrado sobre a manta da confidencialidade para agora em campanha eleitoral essa confidencialidade se ter desvanecido, parece-me uma coisa estúpida, sinceramente. Parece-me estúpida e parece-me que é tomar os sócios por estúpidos. E colocar os sócios numa Assembleia Geral a aprovarem a entrada da AB Sports com um parasocial sem que mostrem aos sócios esse parasocial, também não me parece correto esse comportamento para com os sócios. E, portanto, é uma garantia porque eu sou sócio e porque desde há muitos e muitos anos que ando envolvido em Assembleias Gerais. Exatamente. E em campanhas e sempre defendi este modelo. A transparência, pode haver quem tenha receio da transparência. A transparência é a nossa melhor defesa perante os sócios. É dar a verdade aos sócios. É tão simples quanto isto, é contar-lhes a verdade. Ninguém vai ser perfeito. Ninguém é perfeito nem no mundo, nem na vida. Todos vamos cometer erros na vida. Todos cometemos erros na vida. Mas o problema é que no ramo empresarial e principalmente nas sociedades anónimas desportivas, a verdade é que temos variedíssimos contratos que são realizados não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista desportivo, certo, em que uma das partes pede efetivamente essa confidencialidade. Mas a confidencialidade... O Júlio, como presidente, não vai aceitar que o outro lado possa existir essa confidencialidade? Eu tenho que aceitar que haja contratos, que exijam a confidencialidade. Mas há uma coisa que também é verdade. Consegue-se explicar às pessoas, sem quebrar a confidencialidade, consegue-se descrever às pessoas e consegue-se explicar às pessoas em que se baseia o contrato e que premissas pode ter o contrato. Não temos que aprofundar, se o contrato de confidencialidade assim obriga, eu não tenho que aprofundar na totalidade, mas certo, tenho que dar aos sócios o máximo de informação possível para que os sócios possam decidir em consciência. Por exemplo, não faz sentido o Vitória ter apresentado as contas aos candidatos. O Vitória deu as contas aos candidatos. E eu já falei nisto em algumas entrevistas e em algumas sessões de esclarecimento, em que inclusivamente na rua já pedi aos sócios que não atirassem para cima dos candidatos o ónus de terem que ser os candidatos a mostrar-lhes as contas. Era o Vitória Sim, que tem que lhes mostrar as contas, até porque eu entendo, até do ponto de vista democrático, eu entendo que um sócio informado é um sócio consciente para tomar uma opção ou a opção correta. O sócio, sendo conhecedor das contas, avaliaria muito melhor os projetos que lhe são a ser apresentados do que um sócio que não conhece as contas. E nós temos assistido nas nossas sessões de esclarecimento a muitas perguntas sobre os projetos, porque as pessoas desconhecem as contas, e quando as pessoas conhecem as contas, as próprias pessoas começam a colocar em causa... Estão mais elucidadas. Estão mais elucidadas e as próprias pessoas começam a colocar em causa algumas partes dos projetos e a questionarem quem lidera como é que se vai fazer isto, se o Vitória tem isto, se o Vitória apresenta isto, como é que nós vamos fazer aquilo, e o que é perfeitamente legítimo.
Pena é que nessa iniciativa não tenha partido do Vitória. E eu acho que ela tinha que ter partido do Vitória. Até porque um dos concorrentes, um dos adversários às eleições do Vitória, é diretor financeiro do Vitória. E, portanto, é uma pessoa que tem conhecimento privilegiado do que se passa dentro do Vitória. Aliás, permita-me que lhe diga que, portanto, nós fomos ao Vitória na sexta-feira, não me recordo agora o dia, já recebemos, entretanto, uma retificação relativamente a um quadro que surgiu, que nos foi mostrado lá. Entretanto, hoje eu devo estar a receber no meu e-mail uma segunda retificação a um quadro qualquer. Penso que é sobre a massa salarial, os custos do plantel, qualquer coisa assim. E, portanto... Não ficou tudo devidamente esclarecido na altura? Não, ou pelos vistos parece que não houve tempo de colocar tudo corretamente. O Júlio já viveu outras eleições, com muita pujança também, e portanto está mais do que habituado à crítica. Ainda assim, aquilo que vamos ver é algumas pessoas que o vão acusando de não ter soluções e de não apresentar esse projeto consistente para o clube. Eu pergunto-lhe como é que considera... O projeto é consistente, o projeto é completamente consistente. Não, mas eu digo da parte das pessoas, como é que entende essas mesmas críticas? Se entende que são injustas ou, pelo outro lado, se as pessoas ainda não entenderam verdadeiramente aquilo que é a mensagem do projeto que o Júlio quer passar? O Júlio não vai entrar na venda de ilusões. Nós não vamos, a lista B não vai entrar na venda de ilusões aos sócios de Vitória. Nós não vamos vender nem ilusões, nem vamos vender a banha da cobra. Isso, nem pensar. Eu sou vitoriano, sempre a minha vida foi feita a acompanhar o Vitória. Em 2018 perdi as eleições e não desapareci. Continuei cá a ver o Vitória. Estou a concorrer a estas eleições e no final destas eleições, que espero vencer, vou continuar a andar na cidade e vou continuar a viver o Vitória. E a participar nas Assembleias Gerais. E a participar nas Assembleias Gerais. De uma forma ou de outra irei sempre agora. De uma forma ou de outra irei sempre. Mas recuso-me a vender as ilusões às pessoas. Recuso-me a vender ilusões fáceis. Recuso-me a vender soluções que as pessoas pensam que é uma solução de chave na mão e não são soluções de chave na mão. São soluções onde ainda falta explicar muito, onde devem muitas explicações aos sócios. Quem apresenta aquele tipo de explicações, e nós não vamos vender ilusões. Não existem soluções milagrosas? Não existem soluções milagrosas, nem existem santos milagreiros. Nunca existiram. Eu, pelo menos, não acredito. Mas teme que o populismo que possa ser feito nas campanhas, e não estamos a falar apenas da campanha do Vitória, mas campanhas políticas... O populismo e a demagogia existem sempre. O populismo e a demagogia existem sempre. Podem vencer eleições face a projetos mais realistas. E volto atrás naquela questão que lhe estava a falar. O facto de o Vitória não ter dado aos sócios toda a informação que devia ter dado, traz-nos a isto, traz-nos ao populismo e traz-nos à demagogia. Porque com a verdade, com a transparência, o populismo e a demagogia perdem terreno. É assim na política, é assim em tudo. É assim até na empresa onde eu trabalho. A verdade, a transparência, o rigor fazem com que o populismo e que a demagogia percam terreno. Júlio, és candidato a presidente do Vitória e no dia de 14 podes ser mesmo o presidente do Vitória. E a minha pergunta é, não pode ou não deve um presidente do Vitória, depois de eleito democraticamente por milhares de associados que se disponibilizaram a ir votar para eleger um presidente, demitir-se um ano depois? Não parece razoável. A mim não me pareceu razoável. Estamos nesta situação por causa disso mesmo. Certo, mas nesta demissão há aqui uma série de questões que eu não domino, como por exemplo a parte pessoal. Certo. Eu essa parte só posso falar do que sei, exatamente do que se sabe cá fora e como espectador. É um presidente que foi eleito com 93% dos votos. É reeleito com 93% dos votos. É um presidente que tem mais que legitimidade para prosseguir o seu trabalho. É um presidente que a 31 de agosto
ainda não percebi porquê. Decide fazer aquela promessa de que se não fica em quinto lugar sai. É o mesmo presidente que ganha a Taça da Liga. É o mesmo presidente que ganha a Taça da Liga. E é o mesmo presidente que depois decide bater com a porta. E que nos trouxe a isto, não é? E que nos trouxe a isto, e eu ainda não consegui perceber na totalidade do filme, com toda a certeza que me estão aqui a faltar partes da história. Eu acho que o sentimento é o sentimento de quase todos os vitorianos. Não, acho que precipita o Vitória. Acho que foi uma decisão que não vem no momento mais certo para o Vitória, não vem no momento mais correto para o Vitória. A próxima época está. Era isso que eu te ia perguntar agora, Júlio, porque estamos com a próxima época à porta. Certo. Provavelmente o presidente que vencer as eleições e que será o presidente do Vitória para o próximo triênio vai começar o trabalho dentro do Vitória com a época precisamente a começar. Não vai continuar. O presidente que entrar não vai começar nada, vai continuar. Sim, porque a época está lançada. Porque a época já está lançada. Portanto, e começas, não diria a meio, mas começas já com a época num ponto de vista atrasado. No entanto, do ponto de vista daquilo que é a planificação da época desportiva, quanto mais cedo esta for feita, melhor. Mas aqui diria que terá que ser feita a posterior, até porque há jogadores que podem ainda ser vendáveis, até para, do ponto de vista financeiro, fazer face a algumas contas correntes que no final do mês terão que ser pagas, e portanto quem entrar como próximo presidente verá uma equipa remendada que terá que ser construída ou reconstruída e portanto tem pouco trabalho, pouco tempo para realizar este trabalho. Certo. E esperemos que não prejudique aquilo que será o decorrer da próxima época desportiva. E a ambição, não é? E a exigência dos vitorianos. Exatamente. Nunca nos podemos esquecer disso. Agora, pois é isso. Filipe, isso é sempre uma faca de dois gumes. Porque se vamos pegar nos jogadores mais valiosos e os vamos vender para resolver a parte financeira, e lá está a dependência, a parte desportiva. Lá está a dependência que o Vitória tem das vendas dos jogadores para fazer face à despesa corrente e à dívida, vai perdendo a parte desportiva. E o próximo que entrar, alguém há de apregoar que entrou já com um passivo mais baixo, mas também entrou com os ativos mais baixos. E, portanto, nós não nos podemos esquecer disso. Nós podemos vender 4, 5 jogadores agora para compor o passivo, ou para fazer face a despesas correntes, ou para fazer face a passivo de curto prazo. E a tesouraria, claro. Mas depois, quem entrar vai ter que reconstruir o plantel. Vai ter que reconstruir aquele plantel. Da melhor forma que puder e da melhor forma que conseguir, porque já vai entrar praticamente a 30 de junho. Já vai entrar praticamente a 30 de junho. E depois julho e agosto passa num instante, até porque o campeonato começa a 9 de agosto. Não, começa em agosto o campeonato. Começa a 9 de agosto, o campeonato começa a 9 de agosto. É muito rápido isto. É tudo muito rápido, vai ser a correr. E lá voltamos nós sempre ao mesmo, colocamos em causa, coisa que eu não queria e coisa que eu não quero, que é colocar a ambição e a exigência dos sócios em causa. Isso era preferível não acontecer, sinceramente. Mas alguém há de querer sair, estou convencido disso. Alguém, nem que seja por vaidade, há de querer sair dessa forma para depois poder dizer qualquer coisa. Não acho que seja sinceramente, não acho que seja muito vitoriano e não acho que seja um comportamento muito vitoriano o que está a acontecer neste momento no Vitória. Júlio, antigamente nós fomos habituados, somos da mesma geração, a ver campanhas eleitorais, não só de Vitória, mas de outros clubes também, onde se prometiam treinadores, onde se prometiam jogadores. Hoje isto tudo mudou, o mundo é completamente diferente, não se promete jogadores, nem se prometem treinadores. Ainda assim, o Júlio Vieira de Castro, a sua equipa e a lista B, têm, obviamente, que ter aqui alguns trunfos na manga, que obviamente não vão ser revelados, mas têm que já estar a trabalhar na possibilidade de serem eleitos e, a partir do dia 14, começarem a olhar para aquilo que têm, para aquilo que podem vir a ter e aquilo que poderá ser a construção do próprio plantel. Já. Como é óbvio. Não podia ser de outra forma. Como é óbvio. Claro que já se está a preparar uma série de coisas, claro que sim.
Claro que sim. Júlio, eu vou ter que fazer uma pergunta que já te fiz aqui há uns anos atrás, quando candidato também às eleições do Vitória. Dia 13 de junho, 11 da noite, esquece a celebração, mas vences as eleições, imagina-te sozinho, entrares no estádio Dom Afonso Henriques, escolheres a cadeira que tu quiseres, pode ser mesmo da Poente no teu lugar, escolheres a cadeira que quiseres, no meio daquela escuridão, olhar para o relvado, qual é o primeiro pensamento e o primeiro sentimento que vais ter? Ganhar. Vencer. Sempre. E como é que se Não consegue? fui feito para outra coisa. Como é que se consegue prometer esses sonhos? Mas é o sonho. Pediste-me que me sentasse na minha cadeira, na cadeira de sonho, e que olhasse para o relevado. É ganhar. É levar o Vitória a ganhar. Não só no estádio Dom Afonso Henriques. Se me pedisses para me sentar no pavilhão das modalidades, Era igual. respondia-te da mesma forma. Ganhar. Sempre ganhar. Sempre ganhar. É o que nos motiva. Pelo menos a mim é o que me move. É ganhar. Esta equipa está preparada para assumir os destinos de Vitória no próximo triênio? Ah, está. Já estamos a aprender a sofrer juntos. Já. Está preparada, está. E agora vou-te dar estes minutos, o tempo que tu quiseres disponibilizar para olhares para lá e enviares uma mensagem de cá de dentro para todos os vitorianos. Estamos a fazer uma campanha honesta. Não viemos, quando apresentámos a nossa candidatura, dissemos-lhe que não vinhamos vender ilusões, não vinhamos prometer atalhos, nem vinhamos prometer soluções fáceis. O Vitória não se encontra numa situação fácil, é verdade, mas tem solução. E a solução é romper de vez com aquilo que tem sido o paradigma de gestão do Vitória até o momento. Temos nos últimos 6, 7, 8 anos assistido à entrada de fundos, seja na forma de empréstimo, seja na forma de dinheiro, na forma de adiantamento de receitas. Temos assistido a todo o tipo de engenharias financeiras. E os passivos têm sempre vindo a subir, os capitais próprios sempre a piorarem. A nossa opinião é que chegou o momento, e é este o momento de dizermos basta, porque está em causa a própria liberdade e a própria margem de decisão do Vitória. E, portanto, temos uma equipa completamente preparada para isto. Sabemos que o caminho não vai ser fácil. Sabemos que o caminho é connosco e convosco. O caminho terá que ser feito entre todos e com todos. E, portanto, nós contamos convosco no dia 13 para votarem na lista B. Pelo Vitória, com o Vitória e com os sócios do Vitória. Sempre. E para terminar, um adepto indeciso, um associado indeciso, como é que lhe dirias que tem que votar na lista B? Que analisem bem as propostas de todos os candidatos, que percebam, se precisarem de algum esclarecimento, dirijam-se às nossas sessões de esclarecimento, mas não aceitem que vos vendam a demagogia e o populismo, não aceitem que vos proponham soluções fáceis, sem que vos expliquem como vão aplicar essas soluções, sem que vos expliquem como é que o Vitória se situa no meio dessas soluções. Exijam a verdade. Se precisarem de ajuda em algum esclarecimento para isso, venham ter connosco, venham às sessões de esclarecimento da lista B. Vocês trazem as perguntas, vocês levam as respostas. Não tenham medo. Nas nossas sessões são completamente abertas, completamente democráticas e todos podem perguntar, não há perguntas erradas, todos podem perguntar aquilo que querem e aquilo que quiserem. Júlio, muito obrigado por estes Obrigado, minutinhos. Precisamos a conhecer um bocadinho mais aquilo que é o projeto, mas essencialmente aquilo que é o homem por trás desta candidatura, porque tantas vezes são negligenciados, porque olha-se apenas para aquilo que é o candidato, olha-se apenas para aquilo que é a lista, olha-se apenas para aquilo que é o homem que teve a coragem e se propôs a esta candidatura, mas esquecemos, a equipa teve a coragem, mas esquecemos um bocadinho que são homens com sentimentos, são homens que acordam um dia bem dispostos, outro dia mal dispostos, e que muitas vezes esquecemos que têm família também e que têm que ter esse mesmo tempo para a família, emprego, para os amigos, para o trabalho. Temos família e emprego. Portanto, e é muitas vezes isso mesmo que é importante também. Por isso, Júlio, muito obrigado por estes minutos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E terminamos assim mais uma conversa com a lista B, Júlio Vieira de Castro. Pela segunda vez, candidata-se aos destinos do Vitória Sport Clube, que acontece no dia 13
de junho, nesse sufrágio histórico, com 4 listas candidatas. Esperemos uma vez mais, e não me canso de o referir e de pedir também que seja uma campanha com elevação, que seja uma campanha com respeito, que seja uma campanha esclarecida, porque no final saímos todos a ganhar e todos somos o Vitória. E por isso mesmo, até ao dia 13, que seja uma campanha extraordinária a todos os níveis, porque todos somos uma verdadeira família. Até amanhã, um forte abraço.